Olá, está começando mais uma vez o encontro com o professor Nagai aqui na TVD, apresentando o professor Nagai falando de diversos temas sobre autoajuda, técnica de superação de estresse, depressão, técnica de acupuntura para equilibrar o sistema energético. Então eu vou estar falando para você, porque logo no segundo bloco vamos estar entrevistando um psicólogo daqui de Mococa e falando um assunto muito importante para as mães que têm muitas vezes conflito com o marido, conflito com o papai, conflito com os filhos, não é verdade? Então daqui a pouco, no segundo bloco, não perca a entrevista com um psicólogo que estará daqui a pouquinho aqui no segundo bloco, tá bom? Então vamos falar sobre nossa mente. A nossa mente consciente, ele trabalha com a lógica, com o raciocínio, com 5 sentidos, tá? Visão, paladar, olfato, tato, audição, tá? Todo esse sentido, ele passa pela mente consciente. E o subconsciente, ele armazena tudo de uma forma natural. O subconsciente, ele não sabe separar o certo do errado. Tá? O consciente, ele é claro, ele é analítico, ele é objetivo, direto. Tá? O consciente sabe discernir entre o dia e a noite. O consciente sabe separar entre o bonito e o feio, mas o subconsciente não sabe. O subconsciente, ele armazena tudo de uma forma natural. Por isso que você que está assistindo o programa, a partir de hoje, nunca diga de brincadeira mesmo que você é burro, que você é um idiota, né? Que você é uma pessoa que não tem sucesso. A partir de hoje, mesmo de brincadeira, não fique se menosprezando. Tá? O subconsciente não consegue julgar nada. Ele absorve tudo e tudo que ficar gravado no teu subconsciente, cedo ou tarde, ele vai manifestar num efeito. Por exemplo, se eu ficar o dia inteiro chateado, magoado, triste, nervoso, isso vai gerar uma causa, né? Uma causa através desses pensamentos que futuramente vai gerar um efeito. Tá? Então, se eu tenho um pensamento negativo, o efeito também será negativo. Então, a partir de hoje, né, o consciente, ele cria uma causa e o subconsciente, ele reage de acordo com o seu pensamento. Então, a partir de hoje, vou dar um exemplo. Você está dirigindo com o seu automóvel, furou o pneu do carro, você fala assim, graças a Deus. Significa que Deus e o universo está me avisando que eu estou 20 minutos adiantado. Pense dessa forma. Tudo que acontecer na tua vida, diga mentalmente, agradeça a sua fé religiosa e diga, ainda bem que o universo, que Deus está me avisando porque eu estou adiantado. Tá? Mesmo que você, no seu relógio, você esteja atrasado. Com certeza, o universo, Deus está mostrando para você desacelerar um pouquinho. Tá? Isso quando acontece na nossa vida, a gente está evitando de sofrer um acidente ali na frente, a gente está evitando de ter um conflito logo ali na frente. Tá? Então, mesmo que conscientemente você acha que aquele não é o momento, o carro não podia furar o pneu naquela hora, naquela situação, naquele lugar, mas quando isso acontece, talvez, com certeza, o universo está te protegendo, tá ok? Então eu falo que isso já aconteceu comigo, tá? Eu viajando na estrada, de repente começou a chover e aí a minha intuição era continuar dirigindo. Mas nesse momento eu tive um insight, falei, não, vou parar um pouquinho. Eu tive aquela sensação, não, vou parar um pouquinho. Parei o carro, porque eu estava com 2 filhos no meu carro. Eu falei, não, vou parar, eu vou descansar. Parei uns 20 minutinhos, o tempo melhorou. Aí depois eu peguei o carro, continuei no caminho a seguir. Mais para frente, em torno de mais ou menos 1 quilômetro para frente, tinha vários acidentes de automóvel. Porque um perdeu a direção, outros carros foram batendo atrás e foram mais ou menos, acho que uns 5, 6 carros batendo um atrás do outro, tá? Então, se eu tivesse continuado, provavelmente eu também estaria nesse acidente. Então, eu quero dizer o seguinte, quando você sente alguma coisa, né? Vou dar uma dica. Quando você acorda de manhã e sente que alguma coisa está diferente,
faça uma meditação, faça a sua oração e peça para a sua fé religiosa o que está acontecendo, porque você está sentindo aquela sensação esquisita, né? Aquela coisa assim estranha, aquela coisa assim de talvez angústia, talvez um vazio no tórax, mas de repente o universo já está te mostrando para você fazer uma meditação e o que significa isso, tá bom? Dentro da minha técnica da alfa-terapia, a gente faz o relaxamento mental e a gente consegue descobrir o que está acontecendo, né? Se você pegar o polegar direito e apertar no centro do tórax, né? E com uma certa pressãozinha, você vai achar um ponto dolorido. Quando esse ponto estiver dolorido, significa que você tem algum tipo de sentimento que não foi resolvido, tá? Tipo mágoa, angústia, tristeza, solidão, ressentimento. E esse sentimento, quando é guardado e quando a gente não consegue trabalhar essas emoções de uma forma correta para uma pessoa, na verdade, essas emoções ficaram reprimidas lá no passado. E se você não trabalhou isso naquela época, essas emoções estão te incomodando inconscientemente. E quando você aperta com o polegar, essa região, ela é dolorida. Muitas vezes não pode nem tocar e muitos clientes chegam até a mim e falam: Nagai, eu fui no médico, tirei raio-x do tórax, não tem nada, porque não houve impacto, não houve fratura, não teve pancada, né? E essa região, quando ela é dolorida, as pessoas mal conseguem até respirar, porque aqui é a sede das emoções e a gente chama de glândula do timo. Essa glândula do timo, ela fica super sensível quando a gente não está bem emocionalmente, né? Quando você está triste, magoado, ressentido, raiva reprimida, preocupação, solidão. E aqui, né, estando dolorido, é uma forma de você ter um diagnóstico sabendo que você não está bem. Aí sim é momento de você procurar um profissional, seja lá um terapeuta alternativo, um psicólogo, em caso mais grave, né, talvez até um psiquiatra. É muito importante você buscar ajuda profissional, tá? Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos estar entrevistando o Robson, que é um psicólogo, e vamos estar batendo um papo com você, levando mais informações sobre a importância dessa entrevista, conhecer um pouco a visão de um psicólogo em relação aos nossos conflitos, não é verdade? Tá, então, só para concluir, o subconsciente, ele grava todas as informações, seja real ou imaginário. Então, quando acontece alguma coisa na sua vida, a partir de hoje, diga: ainda bem que o universo, que Deus está colocando esse desafio para que eu possa enfrentar. A partir do momento que você aprende a enfrentar essas adversidades, aquilo se torna prazeroso, principalmente quando você supera. A partir do momento que você superou essa adversidade, aquilo não é mais problema, deixou de ser sofrimento, aquilo se torna prazeroso. Exemplo para mim, viu, Rafa? Eu era extremamente tímido, tinha vergonha de falar em público, eu não conseguia ler na sala de aula. A partir do momento que eu aprendi a ler, aprendi a soltar a voz, aprendi a falar, não preciso falar bonito, mas soltar a voz, a partir desse momento eu deixei de sofrer. Tanto é que hoje eu sou terapeuta, eu sou palestrante, eu sou consultor e dou curso e etc. Tá? Então, é muito importante que você que está assistindo o programa aprenda a resolver todos os seus conflitos internos e superar todos os seus medos, tá bom? Então a gente vai rapidinho para um breve comercial, daqui a pouquinho a gente volta batendo um papo com Robson. E o espaço de terapias naturais do professor Nagai oferece acupuntura, massagens, reflexologia, hipnose, alfa-terapia, meditação, radiestesia e radiônica, auxiliando no tratamento de dores crônicas, estresse, medo, ansiedade, fobias, depressão, insônia, síndrome do pânico, obesidade, nervosismo e vícios. Atendimentos online e presencial. Agende uma avaliação gratuita pelo WhatsApp 19 99288 1139. Ministramos cursos, palestras e atendimentos. Avenida Antônio Pereira Dias, 212B,
no centro de São José do Rio Pardo. Você sabia que o intestino é a raiz do corpo humano e também é chamado de segundo cérebro? E que 80% das bactérias do nosso organismo estão nos intestinos? Quando existe um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e maléficas, ficamos vulneráveis a diversas infecções. Diversos especialistas mundiais têm afirmado que a maioria das doenças começam no intestino. Nós temos como nos prevenir da maioria das doenças, cuidando da saúde de nosso intestino diariamente. The One Life uniu a cultura milenar com a tecnologia japonesa e desenvolveu um produto único, Zenko Juice. São dezenas de alimentos fermentados de maneira totalmente natural. Esses alimentos sem agrotóxicos são criteriosamente selecionados e cuidadosamente preparados através de um rigoroso sistema de produção. Somente após um período mínimo de 6 meses do início da produção é que se completa a fermentação total dos ingredientes. O produto final é um superalimento que fornece os nutrientes de maneira equilibrada para o bom funcionamento intestinal e fortalecimento do metabolismo. Consuma Zenko todos os dias e desfrute de uma vida leve e feliz. Zenko Juice, biotecnologia japonesa. Olá pessoal da TVD, telespectadores que assistem meu programa, muito obrigado por estar sempre prestigiando o professor Nagai. E você pode estar acompanhando também pelo YouTube, professor Nagai, tá bom pessoal? E no Instagram é Nagai Terapeuta, tá? A gente agradece, o pessoal tem participado, o pessoal tem mandado muitas perguntas e estou aqui do meu lado aqui, um grande amigo, parceiro aqui, inclusive da TVD e também um grande psicólogo, Dr. Robson, pode se apresentar aí para o pessoal. Obrigado pessoal, obrigado pelo convite, obrigado aí quem está assistindo esse momento aí, a gente fica feliz pelo convite, agradeço aqui pela oportunidade e a gente está aí para bater um papo legal. Bacana. Ô Robson, você formou em psicologia, pode falar um pouquinho da sua formação? Assim, primeiro eu me formei em História, aí eu passei um tempo dando aulas na rede pública e depois eu fui para o lado da psicologia, né? Que é uma área que eu queria fazer antes de começar a fazer História. Aí depois acabou que na época eu não tinha condições, passei a procurar uma outra faculdade. Aí depois formei e eu fui seguir meu sonho mesmo de estar sendo psicólogo. Aí já um tempo foi passando, fui vendo que agora dá para fazer, vamos fazer. Bacana, bacana. Atualmente você tem consultório, você faz atendimento? Sim, eu faço atendimento ali a rua Barão de Monte Santo, número 1397, em frente à Seiva Flora, ali no centro de Mococa mesmo, aqui no centro da cidade. Bacana. Eu conversei inclusive com algumas pessoas na minha cidade, na minha região, né? E eu falei que eu ia entrevistar o Robson, que é um psicólogo, e uma das perguntas que uma das mães, a dona Maria, lá de São José do Rio Pardo, Maria Elisa, ela fez uma pergunta interessante. Ela falou assim, pergunta para o psicólogo, hoje em dia, os jovens, principalmente adolescentes, é uma fase um pouco difícil, né, de lidar. Sim. E os pais encontram dificuldade de lidar ou conversar com o jovem. Muitas vezes o jovem não responde, fica bloqueado, fica calado no quarto. Nesses casos, Dr. Robson, o que o pai ou a mãe poderia estar fazendo para tentar amenizar esse caso? É uma aflição, né, que os pais têm, de fato. A comunicação ela tomou rumos assim, muito drásticos depois do celular, e houve também a divisão, porque antes, se eu for pegar 50, 30 anos atrás, quando esses recursos não existiam, quando era uma televisão na casa, a pessoa se reunia tudo junto, em cima da TV, né, em cima do rádio. Todo mundo tinha uma mesma informação. E todo mundo conversava, porque era meio que obrigado a conviver, assim, né, porque você não tinha um convívio externo. E com a modernidade ela é uma coisa que a gente não dá para escapar, é uma coisa boa, é benéfica para a humanidade também, mas também acabou que trouxe um distanciamento, né? Acabou que
Hoje mesmo, eu acredito que todo mundo já se sentiu sozinho, mesmo estando numa multidão de gente. Às vezes você está num ambiente e parece que a gente tem a sensação de que está sozinho, porque a gente parece que não tem a intimidade de lá conversar com uma pessoa, de ir lá e puxar um papo, não tem um assunto. E é uma coisa que hoje é normal, porque muitas vezes o pessoal está tudo no celular. Então, essa habilidade de chegar no outro e conversar, acaba que é uma coisa que é como se fosse uma coisa que a gente não está usando e está perdendo, né? E se reflete em casa também, porque até um pouco tempo atrás, até um pouco antes do celular, as famílias já estavam começando a comprar mais TVs, então cada um ficava com a sua TV dentro no quarto, na cozinha, na sala, e depois veio o celular e a TV acabou ficando meio que obsoleta, né, para essa nova geração. Porque ela acaba que é difícil um adolescente hoje assistir televisão. É difícil um adolescente ter um programa que ele vai esperar para passar naquele horário e tal. Ele está sempre no celular, ele assiste o que ele quer na hora que ele quer. A nossa geração a gente tinha que esperar. Se quisesse o capítulo daquela novela, daquela série do desenho, a gente tinha que esperar o que ia acontecer até quando passasse. Verdade. E hoje o que acontece? Esse distanciamento, isso reflete na relação que a gente vai ter com a nossa família, né? Então acaba que muitas vezes o adolescente ele não tem assunto para falar com os mais velhos, ele não tem sobre o que falar, porque o mundo é outro mundo, é um mundo diferente. Sim. Então, e muitas vezes a própria convivência, na nossa geração, uma geração que hoje são os pais, né, desses adolescentes, a gente era obrigado a conviver, a gente não tinha essa opção de ficar separado na casa ali, não, a gente tinha que socializar. Sim, e hoje a criança, o adolescente que está entrando nessa nova geração, em muitos casos, muitas vezes ele já entra numa geração onde o pai, a mãe já está muito mais no celular do que cuidando dele, onde ele já fica um pouco mais isolado, então não se constrói essa memória afetiva da relação. Porque ela só convive, às vezes, na escola, ela só convive com outros... o convívio é muito restrito, o convívio na escola também, ele não fica conversando, ele tem um horário de intervalo. Sim. Mas durante a maior parte da escola, ele está em aula, ele está, ou deveria estar, né, ouvindo, prestando atenção no professor. E então, ele tem um horário de intervalo que é um horário curto. Então, acaba que a convivência, ela fica prejudicada. E não se constrói uma memória de convívio. Porque, por exemplo, a relação que o convívio, ele depende de uma memória. Ele é uma construção. É uma construção que a gente é uma construção neuronal, né? É uma construção que a gente, conforme a gente vai usando, a gente vai refinando isso. É uma habilidade que a gente vai ganhando. Então, o que acontece? Quando, às vezes, o adolescente, ele não sabe explicar, ele não sabe falar, às vezes ele não consegue externar o que está acontecendo, muitas vezes ele não entende o sentimento dele. Sim. Ele não entende a relação, ele não entende como que ele se relaciona com o adulto. Só que isso também é muito relativo, porque às vezes esse adolescente ele pode estar passando por um problema, ele pode estar passando por uma crise existencial. Essa transição da infância para a adolescência, em alguns casos, ela também é traumática para algumas crianças. Não é a regra geral que todo adolescente vai, mas é uma fase onde o hormônio está na flor da pele. Ele começa a entrar ali, começa a trazer alterações importantes na neuroquímica cerebral. Sim. Então, assim, e esses fatores, isso pode trazer irritabilidade, pode trazer um desconforto, o próprio crescimento, os músculos e os ossos dos adolescentes que estão se desenvolvendo, eles vão ter uma alteração, isso em alguns adolescentes causa dor. Certo. Muitas vezes o adolescente ele pode ter um distúrbio alimentar. Mas só para concluir, ou cortando um pouquinho você, o pai ou a mãe que tem esse conflito, porque o pai, mãe não teve esse problema lá atrás, né? Porque o pessoal almoçava junto, jantava junto, assistia televisão junto. E hoje não tem mais isso. E às vezes a mãe quer pôr uma ordem, ou o pai quer colocar uma ordem para o filho e tal, e muitas vezes não tem esse feedback do filho. Muitas vezes o filho não quer saber do pai, da mãe, acaba isolado ou acaba não falando nada. Nesse caso, o que o pai ou a mãe, se começar a fazer alguma atividade, por exemplo, uma sugestão, fazer uma atividade uma vez por semana e vamos desligar o telefone, vamos desligar o celular, vamos desligar a rede social, e eu acho que uma vez por semana fazer alguma coisa mais familiar funciona, ajuda? Ajuda muito, porque é aquela coisa, né? É a construção do vínculo.
O adolescente ele precisa conversar, ele precisa interagir, ele precisa ter... Participar. O pai e a mãe, ele precisa criar essa memória afetiva com a criança. Porque não é só ser pai e mãe, colocar no mundo ali. Não, é necessário que exista o vínculo, né? O vínculo ele é um pouco mais complexo, porque ele é uma construção e ele depende de vários fatores. Se o vínculo muitas vezes ele não acontece, obviamente que a criança ela não tem a condição, muitas vezes, enquanto ela é pequena, ela é muito dependente do adulto. Então ela chega mais no adulto. Sim. Então a criança, por ela depender das coisas, ela procura o adulto. O adolescente, ele já está na fase de desligamento dos pais, de independência, ele está construindo a independência dele. Só que ele está trazendo, isso está acontecendo com ele, essa fase de desligamento, e ao mesmo, em muitos casos, o amadurecimento, ele não caminha junto com o amadurecimento da relação não caminha junto, porque é uma outra memória, a memória que se cria de vínculo, ela é diferente da separação que ocorre naturalmente. O adolescente começa a ter vergonha dos pais, ele começa a não querer ser visto como criança, ele começa a querer ter essa coisa. Então às vezes o pai fala não, ele vai lá e fala sim, e aí ele vai procurar a mãe, e em alguns casos quando está acontecendo separação também é conflituoso. Então é importante que o adulto, enquanto o adolescente está passando por essa fase de se desligar da criança, do adulto, dos pais, que o adulto faça o papel inverso. Agora o adulto vai procurar o adolescente. Antes a criança, o adulto não precisava se preocupar com a criança, que a criança vinha. Agora o adolescente, a tendência é o afastamento. Então aí é o pai, a mãe, ou o cuidador, a pessoa que estiver ali cuidando, responsável pelo adolescente, ir até o adolescente e conversar um dia, conversar outro, porque também às vezes a gente tem a expectativa de que o adolescente ele já amadureceu. E nem sempre. Muitas vezes o adolescente ele é imaturo. Sim. Então não é porque a pessoa completou 15, 16, 17, 18 anos que ela amadureceu. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente tem a expectativa de que o adolescente jovem ele esteja maduro. Mas se ele não teve essa memória afetiva, se ele não construiu essa memória neurológica do convívio, se ele não experimentou o convívio, muitas vezes ele não tem como amadurecer, porque ele não construiu, não criou a base. Ele não teve a oportunidade de construir essa memória. Sim. Deixa eu falar uma coisa, Robson. Eu falo porque eu lido muito com casais, marido e mulher, eu também sou terapeuta, ajudo muito eu posso sempre estar auxiliando na minha experiência como terapeuta, ajudando casais. Muitas vezes eu vejo que entre marido e mulher, né? Muitas vezes a esposa culpa o marido culpa a esposa, quer dizer, ninguém assume o erro, né? E eu falo o seguinte, todos têm parcela de culpa. Não tem esse negócio, só a esposa está errada ou só o marido está errado. Tá? Já que convive junto, né? Com certeza ambos têm consequência. Eu tenho aqui uma dúvida aqui de uma telespectadora, lá também de São José do Rio Pardo, que ela fez uma pergunta seguinte. Muitos pais acham que a responsabilidade da educação dos filhos está na educação escolar, né? E eu já não concordo com isso. Eu acho que a educação já começa no berço. E o que você diz sobre essa questão? Você acha que a escola é responsável pela educação da criança? Até segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a educação é um dever de todos, né, de toda a sociedade, mas prioritariamente dos pais. Legalmente, a responsabilidade direta é dos pais ou responsáveis, seja o tio, que estão ali, estão com a guarda do adolescente. Então, mas a escola também tem legalmente esse dever, porque ela precisa informar. Se o adolescente está faltando, então ela vai informar o conselho tutelar. Se o adolescente está apresentando problema, ela vai informar os órgãos governamentais e os pais em primeiro lugar. Ela vai comunicar aos pais, mas ela também vai fazer a ponte com o poder público. E da mesma forma a gente, às vezes está vendo uma briga de adolescente, às vezes está intervir ali, muitas vezes a gente fica com medo, né, de apanhar também, ou de ter uma má resposta, muitas vezes, que infelizmente acaba acontecendo. Mas é um dever de todos, mas prioritariamente
dos pais, porque a responsabilidade de cuidar de um ser humano ela é muito grande. Então, assim, de formar uma pessoa. Porque é aquela coisa, né? Muitas vezes as pessoas veem que mundo que eu vou deixar para o meu filho. Mas muitas vezes a pessoa não faz a reflexão que filhos que eu vou deixar para esse mundo. Verdade. Então, assim, tem que inverter a pergunta. Muitas vezes a questão é como que eu vou educar meu filho? Eu estou presente nele? Eu estou dando um celular para ele ficar quieto, não encher minhas paciências? Ou às vezes eu sou a pessoa que eu não quero ter paciência enchida quando eu estou mexendo no celular e estou negligenciando uma conversa com ele. E é renúncia, é responsabilidade. E você fez uma colocação muito importante aí sobre dar um celular para uma criança, para intertir a criança, para a criança não ficar enchendo a paciência dos pais. E você comentou uma coisa importante sobre celular. Eu acho que criança não era para ter celular. Criança, principalmente pequenininho. Criança, que eu quero dizer é o seguinte, 4, 5, 6 aninhos, o pai e a mãe dão um celular para a criança. Será que isso daí está correto? Dar um celular para uma criança de presente porque, sei lá, completou 5, 6 aninhos? É uma coisa que hoje as famílias elas acabam que é uma realidade, né, da maioria das famílias. É uma coisa que hoje não dá para a gente proibir, não dá para tirar. E é uma ferramenta que os pais acabam tendo também. Mas é importante dosar a quantidade de tempo que essa criança ela vai e monitorar. Porque é aquela coisa, não dá para confiar na criança, rede social é proibido por lei. Né? É uma coisa assim que a criança ela não deve ter. Por quê? Porque a própria plataforma ela já coloca lá limite de idade. Então, se a pessoa é menor de idade, a maioria das plataformas ela já tem um bloqueio da conta. Só que muitas vezes um adulto ou às vezes a própria criança, ela usa de uma identidade falsa ou ela coloca uma informação falsa para enganar a rede social para ela ter acesso. Só que isso causa um problema de vulnerabilidade social. Sim. Por quê? Porque na identificação, muitas vezes ela é exposta à rede social, adultos mal intencionados, pedófilos ou alguém que queira abusar, ela vai estar exposta a esse tipo de pessoa que pode estar conversando assuntos impróprios, que pode estar pedindo fotos, que pode estar causando transtornos ali ou até fazendo atos obscenos ou abusivo, não? Abusando da criança de várias formas. Então é importantíssimo monitorar por uma questão de tanto de preservar a criança de acontecer alguma coisa e não confiar que ela é madura, ela sabe o que está fazendo, nem sempre. Não é uma regra isso não. E é verdade, a criança ela ainda é muito pura, né? E muitas vezes ingênua, na verdade. Então, aproveitando essas oportunidades, adultos de má fé acabam aproveitando dessa situação, né? Então é muito importante que os pais estejam atentos e monitorando com quem que o filho está conversando, né? Hoje em dia a gente fala assim, rede social, tá? O Facebook, o Instagram, e você vê muitas crianças mexendo com o celular, entrando lá no YouTube, né? Na verdade, então eu falo o seguinte, tem que realmente tomar seu cuidado. É uma pergunta que eu gostaria de estar fazendo para você, meu doutor. Por exemplo, o pai ou a mãe acaba descobrindo que o jovem, aí dos seus 12, 13, 14 anos, está envolvido com droga. Tá usando uma maconha, então percebeu algo estranho nesse sentido. Sim. E o jovem nunca vai admitir. Nesse caso, o pai ou a mãe percebe que o jovem está envolvido com algum tipo de droga. Qual seria o melhor procedimento? No caso é um problema de saúde, né? Então a gente cada tipo de droga ela vai ter um efeito diferenciado no organismo. Então a maconha, o cigarro, a bebida alcoólica são relativamente mais leves a curto prazo. Muitas vezes o jovem adolescente ele acaba exposto a esses aditivos químicos aí, ou até naturais tal, de drogas. E ele alguns gostam dessa sensação, né? Porque a droga, se for ver assim, a sensação dela nem sempre é ruim. Porque se fosse ruim, a pessoa não viciava. Então, assim, esse prazer que muitas vezes a droga traz é o que leva
a desgraça da família. Então, assim, é o que leva então, é importante fazer o aconselhamento, é importante na identificação que existe o consumo, que existe levar para um tratamento. Então, assim, aí o tratamento seja numa unidade de saúde para as famílias de baixa renda, ou que tenha a rede pública de saúde, para fazer uma desintoxicação, no caso, ou seja, para uma clínica, tentar fazer internação, procurar um CAPS, procurar um NAI, procurar uma rede de saúde que a pessoa possa, se ela já, no caso, quando a pessoa nota, em alguns casos pode ser um pedido de socorro, então é um assunto muito complexo, então, mas vamos dizer assim, que a forma padrão de se cuidar é procurar atendimento de saúde. É lógico que isso vai gerar uma revolta, alguns pais eles vão ficar perdidos, não vai saber o que fazer, alguns vão fingir que não está acontecendo nada, então assim, vai achar que é só uma fase, mas depois que a pessoa vicia, a vida ela fica muito mais difícil, o tratamento ele fica muito mais difícil. Então assim, enquanto a pessoa ainda não é viciada, não é dependente daquela substância, o tratamento ele é mais fácil. Depois que a pessoa se tornou dependente, aí fica muito mais caro, fica muito mais difícil, e os recursos ficam muito mais escassos, e a própria chance de recuperação e de se manter livre, né, do ambiente, do tóxico ali que a pessoa está ingerindo, é muito mais difícil. Então, quanto antes procurar, maior a chance de recuperação. Casos assim, eu acho que é muito importante também os pais, né? Eu acho que o fator mais importante entre uma família, eu acho que quando há um equilíbrio entre o papai e a mamãe, tudo começa a fluir melhor. Sim. Né? Pelo menos as pesquisas mostram que quando há muito conflito entre pai, mãe, separação, briga, e a coisa que eu falo assim para os meus clientes, principalmente casais, eu falei assim, não brigue diante dos filhos. Né? Se os filhos estiverem dentro de casa, não briga dentro de casa. Tenta conversar quando as crianças estão longe, né? Bem longe, porque não adianta você ficar conversando no quarto e o filho na sala ficar ouvindo os gritos da mãe ou do pai. Exatamente. Não funciona, não é verdade? Não. Então essa dica dos pais, tá? A gente tem um último minutinho aí, o que você podia passar para os pais quando tem algum conflito? O que o pai ou a mãe poderia estar fazendo para amenizar esses conflitos de brigas internas, principalmente perto de criança? Isso interfere, na maioria dos casos, interfere na autoestima das crianças. Porque vai existir o medo da separação, vai existir então você vai criar uma insegurança que muitas vezes a criança não vai ter condição de administrar. Então ela pode ter a questão que às vezes, num caso de uma separação, e nas famílias, em alguns casos é inevitável a briga familiar, porque o conflito ali de mais de uma cabeça, pensando diferente e tudo mais, situação muitas vezes financeira difícil, às vezes desemprego, e a própria condição mesmo de família, de relação humana entre assim, gera conflito. Mas é importante que o conflito ele seja resolvido e de preferência que as crianças não participem desses conflitos, mas em alguns casos não tem como, porque às vezes a casa é pequena, às vezes não tem isolamento acústico, às vezes não tem, então às vezes fica mais difícil. Fica uma casa pequena onde tem muita criança, muito adulto, às vezes tem o tio, então muita gente morando no mesmo lugar, então se torna muitas vezes um ambiente de conflito. Então são situações que muitas vezes dependem de outros fatores que muitas vezes não estão sob controle da pessoa. Porém, podendo evitar, é bom. É o melhor caminho, é poder evitar. Ou se brigou na frente da criança, chega na criança e fala, tá tudo bem, o papai e a mamãe já se resolveram, a gente já então assim, mostra que tá tudo bem. Não deixa a criança criar aquela ansiedade, não deixa a criança criar aquele sentimento que às vezes ela acha que é a culpa dela. Sim. Então assim, importante. Bom, a gente está aqui no programa, encontro com o professor Nagai. Acabamos de bater um papo com o Robson, que é um psicólogo que está atendendo aqui em Mococa. Tá? Então a gente agradece a você, viu, Robson, pela oportunidade de estar vindo aqui no programa. E a você, nós vamos estar agora indo para um breve comercial e daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco. E o
o espaço de terapias naturais do Professor Nagai oferece acupuntura, massagens, reflexologia, hipnose, alfa-terapia, meditação, radiestesia e radiônica, auxiliando no tratamento de dores crônicas, estresse, medo, ansiedade, fobias, depressão, insônia, síndrome do pânico, obesidade, nervosismo e vícios. Atendimentos online e presencial. Agende uma avaliação gratuita pelo WhatsApp 19 99288 1139. Ministramos cursos, palestras e atendimentos. Avenida Antônio Pereira Dias, 212B, no centro de São José do Rio Pardo. Você sabia que o intestino é a raiz do corpo humano e também é chamado de segundo cérebro? E que 80% das bactérias do nosso organismo estão nos intestinos? Quando existe um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e maléficas, ficamos vulneráveis a diversas infecções. Diversos especialistas mundiais têm afirmado que a maioria das doenças começam no intestino. Nós temos como nos prevenir da maioria das doenças, cuidando da saúde de nosso intestino diariamente. The One Life uniu a cultura milenar com a tecnologia japonesa e desenvolveu um produto único, Zenko Juice. São dezenas de alimentos fermentados de maneira totalmente natural. Esses alimentos sem agrotóxicos são criteriosamente selecionados e cuidadosamente preparados através de um rigoroso sistema de produção. Somente após um período mínimo de 6 meses do início da produção é que se completa a fermentação total dos ingredientes. O produto final é um superalimento que fornece os nutrientes de maneira equilibrada para o bom funcionamento intestinal e fortalecimento do metabolismo. Consuma Zenko todos os dias e desfrute de uma vida leve e feliz. Zenko Juice, biotecnologia japonesa. Olá pessoal, vocês gostaram do bate-papo do Robson? Tá um grande parceiro aqui, ele é um grande parceiro aqui também na TVD e é um grande conhecedor do conhecimento da psicologia. Essas informações realmente ajudam a gente a clarear a nossa mente, não é verdade? Tá? Nós estamos agora nesse terceiro bloco. Eu gostaria de estar falando uma coisa importante para as pessoas em casa que muitas vezes eu também não sabia, né? Eu achei que eu nasci nessa vida para passar um monte de sofrimento. Isso não é verdade. Nós nascemos para enfrentar cada uma das adversidades que surgem na nossa vida. E nas minhas andanças, né, na minha experiência de vida, né, eu tinha muita angústia, muita tristeza, muito medo, medo do futuro, medo da vida, timidez, insegurança, dores crônicas, insônia, depressão. E um belo dia eu fechei os olhos, eu fazia muita meditação. Nesse momento, fechei os olhos, eu fiz a minha oração e pedi sabedoria para que eu pudesse descobrir de onde vinha essa angústia, de onde vinha aquela angústia, medo, que ainda me incomodava, e isso eu já era adulto. E um belo dia eu fiz a minha prece, a minha oração, apertei esse ponto aqui e acabei cochilando. Eu acabei dormindo, fechando os olhos, falei assim, eu quero descobrir de onde vem essa sensação de angústia e pânico, porque eu sentia pânico. Se você acredita que eu acordei de madrugada, eu lembrei, eu tive um sonho, mas o sonho na verdade foi um sonho real. Eu consegui buscar no meu subconsciente todos os conflitos lá atrás, e os 90% dos meus conflitos, que eram medo, a timidez, angústia, solidão, vinha da minha mãe. Eu consegui ter essa consciência, eu senti tudo esse medo que vinha do ventre da minha mãe, e a partir daquele momento eu consegui pôr toda aquela sensação para fora. Porque uma vez que você vivencia essa situação, descobrindo a origem, é a impressão que realmente a sensação ruim vai tudo embora. Tá? Foi assim, foi fantástico. A partir do dia seguinte, no dia seguinte, eu já acordei muito melhor, muito mais leve,
E quando dava aquele finalzinho da tarde, aquela chuva que vinha do lado assim, né? Aquela escuridão, aquelas nuvens, tudo aquilo lá me dava aflição, me dava um pouco de medo. Impressionante. E essa sensação foi embora. Então eu quero dizer o seguinte, a partir de hoje, você que está assistindo o programa, você precisa enfrentar corajosamente, tá? Nesse caso, você pode buscar a ajuda de um profissional que consiga fazer um relaxamento e ajudar você a entrar no teu subconsciente. E essa técnica, né, eu chamo de estado alfa, e quem trabalha com alfa terapia vai ajudar você a desvendar esse seu mistério, tá bom? Então, a alfa terapia, aliás, eu estou ministrando um curso de alfa terapia, né, todas as quarta-feiras aqui no Sindicato dos Motoristas daqui de Mococa e região, e você quiser saber mais informações, você pode estar adicionando o número abaixo, no 19992881139. Nesse número você pode estar contactando comigo, conversando diretamente com o professor Nagai e tirar todas as suas dúvidas sobre terapia, tá? Alfa terapia, para que serve, quais são os benefícios e o resultado. O resultado é realmente rápido e surpreendente, tá? Normalmente conflitos, desde angústia, tristeza, medo, pânico, depressão, insônia, consegue se resolver de 4, no máximo 5 sessões de terapia. Sessões de mais ou menos 45 minutos a 1 hora, consegue remover todos esses bloqueios, tá bom? E por falar em insônia, 90% das pessoas que sofrem de insônia vêm do conflito nervoso, ansiedade, preocupação. Tá? Então você pode superar toda essa ansiedade, esse medo que acaba gerando essa insegurança em você querer dormir e não conseguir dormir. Apesar que também pessoas que gostam do café estimulante, pó de guaraná, chocolate, né, esses energéticos, se você consumir demais, principalmente no final da tarde, ao começo da noite, isso vai atrapalhar o sono. Então, é fundamental que você aprenda a eliminar esses vícios. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço desde já a oportunidade, tá bom? Agradeço ao Robson, né, no segundo bloco, ter falado bastante com a gente sobre a importância de um bom diálogo entre papai, mamãe, esposa e, em casos graves, buscar ajuda profissional, tá bom? Então, a gente agradece e vamos continuar na próxima semana com o encontro com o professor Nagai, tá bom, pessoal? E o espaço de terapias naturais do professor Nagai oferece acupuntura, massagens, reflexologia, hipnose, alfa-terapia, meditação, radiestesia e radiônica, auxiliando no tratamento de dores crônicas, estresse, medo, ansiedade, fobias, depressão, insônia, síndrome do pânico, obesidade, nervosismo e vícios. Atendimentos online e presencial. Agende uma avaliação gratuita pelo WhatsApp 19 99288 1139. Ministramos cursos, palestras e atendimentos. Avenida Antônio Pereira Dias, 212B, no centro de São José do Rio Pardo. Você sabia que o intestino é a raiz do corpo humano e também é chamado de segundo cérebro? E que 80% das bactérias do nosso organismo estão nos intestinos? Quando existe um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e maléficas, ficamos vulneráveis a diversas infecções. Diversos especialistas mundiais têm afirmado que a maioria das doenças começam no intestino. Nós temos como nos prevenir da maioria das doenças, cuidando da saúde de nosso intestino diariamente. The One Life uniu a cultura milenar com a tecnologia japonesa e desenvolveu um produto único, Zenko Juice. São dezenas de alimentos fermentados de maneira totalmente natural. Esses alimentos sem agrotóxicos são criteriosamente selecionados e cuidadosamente preparados
através de um rigoroso sistema de produção. Somente após um período mínimo de 6 meses do início da produção é que se completa a fermentação total dos ingredientes. O produto final é um superalimento que fornece os nutrientes de maneira equilibrada para o bom funcionamento intestinal e fortalecimento do metabolismo. Consuma Zenko todos os dias e desfrute de uma vida leve e feliz. Zenko Juice, biotecnologia japonesa.